Pessoal, nós de novo aí, dando continuidade à nossa aula sobre os efeitos colaterais, né, ao tratamento oncológico, né, com o uso de medicamentos quimioterápicos, né, da matéria de oncologia, tá? Então vamos falar aqui sobre uma outra toxicidade, ou seja, um outro efeito colateral. Vamos falar agora sobre a toxicidade dermatológica, ou seja, mais alterações, ou seja, efeitos colaterais a nível dermatológico, ou seja, a nível de pele. Os pacientes que fazem o tratamento quimioterápico, eles podem apresentar essas lesões, tá? Nós vamos estar falando aqui agora, falando para vocês sobre o que pode acontecer. Não é que vai, eu sempre falo nas aulas, não é que o paciente vai sentir isso daí, mas ele poderá apresentar, né, alguns sintomas, ou todos os sintomas, ou talvez nenhum dos sintomas, tá certo? Então aqui nós vamos falar sobre queda de cabelos. Nossa, professor, então o paciente ele começa a fazer o uso da quimioterapia, né, em relação à parte dermatológica, parte de pele, o paciente ele vai ter queda do cabelo. E todos já sabem, né, que queda do cabelo, isso qual o nome, né, o nome técnico se dá, o termo técnico se dá a essa perca, né, a essa queda de cabelos, chama-se o que? Alopécia. Então, a alopécia, o paciente ele pode ser prejudicado com a queda total, ou seja, cai todo o cabelo, toda a parte de pelo do seu corpo, tanto a nível de cabeça e como a nível de sobrancelha, a nível de alguns pelos do corpo, das demais áreas do corpo, e como também pode ser parcial. Existem situações em que os pacientes eles caem apenas uma parte do cabelo, ou seja, uma parte do pelo, de pelos do corpo, não na sua totalidade. E só para tipo de informação também, hoje já se utiliza muitas medicações, ainda que sejam quimioterápicas, de uma forma assim, bem mais inteligente, ou seja, de forma que os pacientes não sofram tanto, né, com os efeitos colaterais no tratamento. Por exemplo, aqui, eu acho que eu falei para vocês numa de umas aulas passadas, mas eu vou voltar a repetir. Existe um tratamento em que o paciente coloca uma touca gelada, né, ou seja, com resfriamento na cabeça e faz o uso da medicação no momento da quimioterapia, ou seja, aquela medicação, né, que vai cair na corrente sanguínea, vai percorrer todo o corpo, mas na região da cabeça, devido ao paciente estar usando aquela touca térmica no sentido gelado, né, aquela touca gelada, vai fazer o quê? Vai fazer uma vasoconstrição na região vascular da região da cabeça, e essa medicação quimioterápica, ou seja, essa droga, ela vai circular muito pouco na região do cérebro, tá? Trazendo aí um benefício ao paciente, tá certo? Mas nem todos os pacientes têm acesso a esse tipo de tratamento, tá bom? Então, a possibilidade de cair aí os pelos no corpo ainda é grande, tá bom? Apesar da evolução das medicações. Nós temos uma hiperpigmentação da pele. Professor, o que é uma hiperpigmentação? Hiper vem de muito, tá? Pigmento, né, são pontos, né, escurecimento da pele, são manchas que vai apresentar. Então, assim, hiper, ou seja, vai apresentar um excesso muito grande, né, na pele. Em quais regiões, professor? Pode apresentar na região das costas, pode apresentar na região da face, né, do rosto, pode apresentar nas mãos, pode apresentar no tórax, né, na região do tronco, ou membros, né, ali de membros inferiores, tá? Então não existe assim especificamente uma área no corpo que vai apresentar. Isso vai depender muito da reação em que o organismo do paciente vai reagir, tá bom? Aí nós temos aqui também o escurecimento do leito ungueal, ou seja, aqui nós vamos ter o que é esse escurecimento? Lembra que eu falei da hiperpigmentação? Também existe uma lesão
de escurecimento das unhas, mãos e dos pés, tá? As unhas, elas passam a ficar escuras devido ao tratamento quimioterápico, tá bom? Não é todo paciente vai apresentar, né? Alguns apresentam em quantidade assim grande, ou seja, uma quantidade bem exacerbada, já outros de uma forma muito discreta, ou talvez outros pacientes não apresentem, tá bom? Bom, prurido, o que é prurido? Prurido é coceira, então o paciente ele pode apresentar prurido cutâneo, ou seja, prurido por todo o seu corpo, na região da face, na região da palma das mãos, na planta dos pés, de forma bilateral, nos membros inferiores, na região genitália, né, ou por todo o corpo, ou em alguma parte do corpo, tá? Isso pode acontecer devido efeito colateral da quimioterapia, ou seja, o paciente uma substância química que esteja usando possa ser que causou efeito alérgico, e esse paciente ele vai poder apresentar o prurido, apresentar coceira, tá? Professor, e nesse caso, o que vai administrar para o paciente aqui? Né, realmente os médicos vão passar os antialérgicos, né, que nós conhecemos aí, que são de uso, né, no dia a dia, tá bom? Erupções cutâneas. O que são erupções cutâneas? A gente costuma dizer que essas erupções cutâneas são aquelas pústulas, ou seja, são pequenas feridinhas que são abertas na pele, tá? Devido a algum tempo que o paciente fez uso da quimioterapia, e o paciente pode apresentar essas erupções, que são pequenas bolhas, né, em alguma região do corpo ou em várias regiões do corpo, e essas erupções, essas bolhas, elas podem romper, causando ali algumas lesões, tá? Aí nós temos o rush cutâneo. Professor, o que é o rush cutâneo? O rush cutâneo, na realidade, é o que? São manchas cutâneas, ou seja, manchas na pele, né, com avermelhadas, ou seja, são manchas, ou seja, com placas avermelhadas e escamosas. Escamosas porque vai ficar no aspecto de escama, né? Então o paciente pode apresentar essas manchas em um aspecto de escama, aí por alguma parte do seu corpo devido ao uso da quimioterapia, tá bom? Como efeito colateral. E nós, para terminar aqui a parte, né, das toxicidades, dos efeitos colaterais provocados pela quimioterapia, vamos falar de uma coisa que é hiper importante, que chama-se o extravasamento. Professor, o que é o extravasamento? Na realidade, extravasamento é quando o paciente está fazendo uso de alguma droga quimioterápica, ou seja, uma droga quimioterápica. Lembrando, né, não sei se vocês lembram da classificação dos quimioterápicos, você pode estar administrando alguns antibióticos, né, ali, que também faz parte do elenco, entra na classificação de medicamentos quimioterápicos para o tratamento do câncer, né? E aí nós vamos ter o paciente, ele vai sofrer um extravasamento, ou seja, o que é extravasamento? O paciente está em uso de um acesso venoso, tá? Não importa se é em região, esse acesso venoso, geralmente ele é periférico, né? Aquele acesso venoso central, que a gente chama de AVC, acesso venoso central, ele é o AVP, né? Que é o acesso venoso periférico, tá bom? O que pode apresentar? Né? O que pode apresentar devido eu estar fazendo uso desses quimioterápicos, né? O extravasamento ele pode ocorrer por drogas irritantes, né? As irritantes, elas vão causar o quê? Edema local, ou seja, aquele inchaço, né? No local do acesso venoso. Nós vamos ter dor, né? Dor naquela região, uma dor ali localizada, uma dor bem específica. Vamos ter calor, né? Calor, que aquela região vai ficar mais quente, né? Por quê? Devido ao processo inflamatório, inflamou, e o rubor, que é a parte de vermelhidão, né? Que faz parte dos sinais flogísticos aí, tá? Então, edema, dor, calor e rubor,
né, e diminuição da mobilidade são os 5 sinais logísticos. Então, no uso de drogas irritantes, pelo menos 4 efeitos colaterais podem ocorrer no paciente, tá? Extravasamento por drogas vesicantes. Pode ocorrer o quê? Edema local, né, que é o inchaço, dor, calor, rubor e vesículas que se rompem, causando uma lesão ulcerada. Ou seja, quando a droga é vesicante, né, ela pode causar uma lesão a mais. Ela pode causar o quê? Vesículas, ou seja, vão causar lesões que vai romper essa pele lesionada, causando uma lesão ulcerada, ou seja, vai abrir uma ferida devido ali o extravasamento por drogas vesicantes. Então, para vocês verem que é um problema sério, tá? E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que às vezes a gente confunde extravasamento com infiltração. E a gente precisa entender isso aqui que é muito importante, tá bom? O paciente perdeu acesso. Perdeu acesso por que motivo, né? Perdeu acesso por que motivo? Foi por um extravasamento? Foi por uma infiltração? É isso que eu quero falar para você. O extravasamento, ele é causado aqui por drogas, né? Por medicação irritante, ou seja, irrita a pele. É uma medicação vesicante, né? Química, que poderá lesionar ali o acesso, ou seja, o sistema venoso do paciente. Então, essa questão aqui do extravasamento, o paciente perdeu acesso, né? Foi por quê? Então, foi uma medicação irritante que causou um extravasamento. Perdeu acesso ali, foi um extravasamento devido ao uso de medicamento, né, irritante. Esse medicamento irritante, você tem aqui, né, na realidade, as drogas vesicantes que vai causar o extravasamento. Então, extravasou porque a droga é muito potente, né, ela vai causar uma lesão, né, ali grave, tá certo? Devido ao seu poder de ação. Então, vai causar um extravasamento. Perdeu acesso não é porque o paciente mexeu, é porque a droga é muito forte e lesionou o vaso, né, ali do acesso venoso, onde estava sendo administrado. E a infiltração, o que é a infiltração? A infiltração, ela é causada por medicamento não irritante, tá? Medicamento não irritante. Lembra que eu falei que aqui as drogas vesicantes, o que pode causar? Causar uma lesão ulcerada. Então, assim, quando o acesso gélco, né, ali, o meio de acesso venoso, está um paciente e esteja fazendo uso de uma droga vesicante, ou seja, uma droga que realmente irrita muito a pele, né, o vaso, então pode estourar, né? Pode estourar e isso causar o que? Cair no meio da pele, do tecido e causar o que? Lesão ulcerosa, pode causar uma ferida. Já a infiltração, que é causado por drogas não vesicantes, são drogas não irritantes, né? Então, estourou a veia e o líquido ele foi para a pele, né? Ou seja, infiltrou, mas não causou, ou seja, lembra o que eu falei aqui? As drogas irritantes, elas irritam, mas não a ponto de causar lesão, tá? Então, a infiltração ela é causada por medicação não irritante, tá bom, pessoal? Então, deixa isso aqui bem claro. Então, toda infiltração, exceto quando o paciente tira ou se movimentou bastante, mas pode acontecer por medicamento não irritante, o contrário do extravasamento, que é causado por drogas irritantes, como drogas vesicantes, tá? Que realmente é muito potente e vai causar essa lesão aos pacientes aí, tá? Aí agora cabe à enfermagem, isso aí eu sempre falo, que o papel da enfermagem, ela é fundamental. Como? No momento que estiver administrando drogas, professor, isso aí vai acontecer aonde? Vai acontecer em casa, né? Você vai estar administrando quimioterapia em casa? Não, só vai ser administrado a nível de, né, um setor apropriado, para o tratamento oncológico, caso NACOM, ou até mesmo dentro de um hospital, unidade oncológica, na enfermaria oncológica, mas é muito difícil acontecer. Realmente, essas drogas quimioterápicas, elas são administradas realmente dentro do serviço
de referência do tratamento oncológico, ou seja, é um ambiente apropriado que você tem o médico ali presente, você tem um enfermeiro presente, você tem o farmacêutico responsável, você tem equipe técnica, né? Você tem toda uma estrutura ali, carrinho de parado, assim, carrinho de emergência, caso algum paciente possa apresentar algum desconforto, ou algum distúrbio ali de imediato devido ao uso dessas drogas, né? Quer sejam irritantes ou não irritantes, aí tem toda uma equipe ali preparada, tá certo? E a enfermagem, como eu sempre falo, ela é o guardião do paciente no sentido assim de estar acompanhando nos cuidados do paciente, tá? Então você tem que estar sempre observando. Colocou uma medicação ali, ou seja, montou, instalou uma droga quimioterápica para aquele paciente, a enfermagem tem que estar ali sempre acompanhando o antes, durante e após a infusão dessa medicação no paciente, tá? Então a gente tem que ficar atento, porque isso é um papel da enfermagem, tá bom, gente? Não vamos vacilar, não vamos deixar acontecer, porque isso pode trazer sérios problemas ao paciente, mais do que ele já está sofrendo, né, devido a um câncer, fazendo um tratamento de um câncer, e tem que estar fazendo uso dessas drogas quimioterápicas que deixa o paciente realmente muito debilitado, e essas drogas, né, essas drogas pode causar essas toxicidades, que essas toxicidades são efeitos colaterais, né, bastante agressivos, né, aos pacientes, como a gente veio falando com vocês nas aulas anteriores, tá? E a gente fecha aqui essa parte com a questão do extravasamento, que aí é um cuidado que nós temos que ter, né? Desde o momento do acesso venoso, certificar que o acesso venoso esteja realmente fluindo bem, esteja ali higienizado, não esteja ali infectado, não esteja apresentando sinais logísticos ali antes ou até mesmo durante a infusão dessa droga quimioterápica, tá? Se perceber que o acesso está ruim, por favor, faça um novo acesso, não use o mesmo acesso, porque com certeza vai trazer um prejuízo muito grande ao paciente, e com certeza nós não queremos que o paciente sofra mais ali do que ele já está sofrendo. Então o papel nosso é cuidar, zelar dos pacientes, os cuidados de enfermagem, eles são extremamente importantes. Temos que sermos rigorosos nas nossas avaliações, nos nossos acompanhamentos ao paciente. Nós temos que sermos técnicos, mas nós temos que sermos, acima de tudo, humanos, né? Profissionais humanos, com um olhar assim, holístico, um olhar como um todo em prol do paciente, tá bom? Então, um abraço a vocês, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.